Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação. Literatura infantil, juventude, ciência e cinema nas escolas são destaques desta edição. No Distrito Federal, um festival de cinema de escolas públicas aproxima estudantes do audiovisual. Vários depoimentos nós já tivemos de professores, mediadores, que falaram a respeito do audiovisual, como o audiovisual e como o festival mudou a vida do grupo de alunos que eles estavam trabalhando. Na última reportagem da série sobre o livro infantil, vamos conhecer um curso de formação de professores contadores de história. O trabalho com literatura em sala, ele não é um trabalho fácil, não. Ele requer esforço, requer muito estudo e requer também uma escuta muito atenta. Acessibilidade em espaços culturais é tema de fórum no Rio de Janeiro. A acessibilidade para nós, para qualquer deficiente, para qualquer pessoa, ele é de suma importância, que você sente realmente dentro do espaço e aproveitando ao máximo o que o espaço oferece, o cinema, o teatro, e sem depender às vezes de alguém, O escritor moçambicano Mia Couto disse em entrevista a uma revista de educação a seguinte frase: "O professor tem que ser um contador de histórias." Com essa ideia, ele engrossa o coro dos educadores que enxergam na literatura infantil um grande potencial educativo. Sem contar que o livro para crianças é ferramenta para o desenvolvimento de habilidades de compreensão e interpretação da leitura, valorizada na Base Nacional Comum Curricular. A Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro realizam um curso de formação de professores para contação de histórias. Em 9 anos, cerca de 40 mil professores se beneficiaram, e suas turmas também, é claro. Vamos ver na última reportagem da série sobre o livro infantil, feita com apoio da FN Lich. A literatura, ela possibilita para a gente ampliar de horizontes, E a gente consegue passar para as crianças essa possibilidade, essa questão que eles podem o que eles quiserem. E a literatura, o livro, ele traz isso para a gente, esse encantamento, essa magia de ser o que a gente quiser. A história de hoje é A Casa Sonolenta. Estão preparados? Você gosta das coisas que o livro conta? Gosto, porque ele faz a gente crescer e ficar muito esperto. Quando a professora abre o livro, eu penso que eu estou no mundo da história. Qual história você já ouviu e mais gostou? Eu gostei mais do Joãozinho, porque ele é um passarinho. Aí é muito legal porque os passarinhos ficam voando. E é muito legal essa historinha. O trabalho com literatura em sala, ele não é um trabalho fácil, não. Ele requer esforço, requer muito estudo, requer muita pesquisa, previamente, e requer também uma escuta muito atenta, porque na educação infantil ele é aquele que cria a partir de imagens, cria a partir de situações. E aí aqui eu busco com eles fazer esses momentos diversificados, para que eles possam chegar no primeiro ano com essa imaginação, com essa criatividade, com essa fala bem desenvolvida, sabe? Essas questões do pensar, do refletir. É isso que a gente busca aqui, trabalhar a reflexão mesmo da criança. Vanessa fez o curso para a formação de leitores oferecido pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nós temos essa parceria com a Finilis já desde o ano de 2010. É uma parceria muito boa. A gente trabalha em 3 eixos essenciais da literatura. Ele se desmembra justamente para poder atender o público de maneira mais direta. A gente tem para a educação infantil de 6 meses até 5 anos, que é justamente leitura e literatura desde o berço, que mostra essa importância da criança ter o contato com esse livro, dela manusear esse livro, dela ter esse interesse pelo livro desde bebê. A gente tem a formação de leitores, que é para professores do ensino fundamental, do Fundamental 1, que vai de 6 anos até uns 10 anos de idade, e o outro dos jovens leitores, que vai pegar justamente os adolescentes e os jovens e adultos da rede. Eu trouxe esse livro para vocês, para a gente ler hoje na nossa roda de leituras, chama Mistério no Museu Imperial, da Ana Cristina Massa.
Isabela atua com estudantes de 11 a 15 anos em outra unidade municipal. Ela buscou o curso para se especializar e descobriu conteúdos que não conheceu na faculdade. Com certeza, o professor precisa estar preparado para fazer essa orientação com os alunos. Principalmente porque a gente tem essa competição com o audiovisual, que ele já tem muito contato. Muita gente está escrevendo para essa faixa etária, porque é um público que, quando descobre esse gosto, eles são vorazes, né? Então, existe uma gama muito grande de autores que estão escrevendo para essa faixa etária, mas que nem sempre tem uma qualidade que é o que a gente gostaria de trazer para eles. Quando eu pego o livro, às vezes eu me imagino como se eu fosse o personagem principal, às vezes outro personagem, e recrio a história na minha mente. Eu gosto de livros, eu gosto de estar perto deles, sabe? Um livro que eu possa rir, que eu possa chorar. Então eu espero, que o livro me faça sentir tudo isso, entendeu? A base de uma educação de qualidade é dar a oportunidade para que todas as crianças tenham acesso a essa cultura escrita do seu país e depois também dos outros países, pelas histórias. São as histórias criadas em cada país e as nossas que vão falar da nossa cultura e te dar a condição de conhecer o outro, sempre pela cultura escrita, sempre pela palavra escrita, em forma de arte, que é a literatura. Cada livro que eles pegam, cada contato que eles têm com a literatura, é um mundo que se abre para eles, né? Essa minha experiência com o livro eu sei que vai me ajudar, porque quanto mais a gente lê, mais a gente descobre coisas novas, você aprende a falar melhor e eu acho que isso pode me ajudar, sim, futuramente. Alunos de até 19 anos que estejam cursando o ensino médio na rede estadual de ensino poderão vivenciar a experiência de ocupar um dos cargos de maior relevância na política legislativa brasileira. Essa oportunidade é dada pelo projeto Jovem Senador, promovido pelo Senado Federal. Ele é um concurso de redação que promove a reflexão sobre diversos temas relacionados à cidadania, participação política e democracia. Esse ano, os alunos terão que escrever sobre orçamento público. A gente tem certeza de que os jovens do ensino médio do Brasil estão prontos para falar sobre isso. Aliás, os jovens brasileiros estão prontos para falar de política, eles têm atuado fortemente, eles têm mostrado a sua força e a sua capacidade de fazer mudanças. A competição começa nas escolas, que encaminham o texto escolhido à Secretaria de Educação. Lá, são eleitas as 3 melhores do estado, que serão enviadas para um comitê julgador do Senado, que decretará o campeão estadual. Para garantir a isonomia nas análises, as redações são entregues aos avaliadores sem identificação. Ela não pode ser assinada nem identificada, não pode ter nada que possa associar que aquela redação pertence a um determinado aluno ou uma determinada escola, né? Porque elas são numeradas, elas recebem um código para serem classificadas, então ela não pode ser identificada. O autor da melhor redação de cada um dos estados e do Distrito Federal vai ter a oportunidade de vir a Brasília, tomar posse no Senado Federal e atuar durante uma semana como jovem senador, representando o respectivo estado. Durante os trabalhos, eles serão divididos em comissões para discutir diversos temas, e o que for debatido pode sim virar um projeto de lei e ser votado no plenário. A gente da consultoria legislativa trabalha com eles toda a parte de elaborar projeto de lei, de como você elabora um projeto de lei, de como é o processo de formação das leis. Então, eles vão aprender e vivenciar todas essas ferramentas de elaborar um projeto, de colocá-lo em votação. E foi isso que aconteceu com a Isabelle. Ela propôs um projeto que está tramitando no Congresso. O projeto está tramitando desde 2017 e está prestes, eu espero, a virar um projeto de lei. Eu acho que isso é muito importante para a gente, enquanto jovens senadores, ver o resultado do nosso trabalho. Porque você, às vezes, sai de uma realidade onde você não era muito conectado com política e, de repente, você vê que existe um espaço para você mudar a sociedade. A inscrição para o Jovem Senador vai até o dia 16 de agosto. Mais informações podem ser encontradas no site senado.leg.br/Jovem Senador. O Programa Internacional de Alunos, ou PISA, como é mais conhecido, é um exame realizado de 3 em 3 anos e tem por objetivo avaliar os sistemas educacionais dos países que constituem a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A Fundação Sesgran Rio está credenciada pela OCDE para aplicar o PISA para escolas no Brasil neste e no próximo ano. O PISA-S é uma avaliação voluntária, feita a pedido das escolas.
O exame é semelhante ao PISA. A diferença é que ele permite que as instituições de ensino comparem o seu desempenho aos de escolas de outros países. Vamos ver. O PISA for Schools, ou PISA para escolas, já foi aplicado em mais de 2.500 unidades de 11 países, gerando informações minuciosas sobre competências dos alunos de 15 anos em matemática, leitura e ciências. Áreas em que o Brasil teve queda na última avaliação do PISA, aplicada em 70 países no ano de 2015. Os resultados do PISA para escolas podem ser usados na melhoria dos sistemas de ensino. O PISA não é uma avaliação de aluno, é uma avaliação da escola, mas coloca e explica o desempenho, por exemplo, comparado com os países que a escola quis se comparar, descrevendo as habilidades que o aluno domina em uma área de saber, em um campo. Então, como que ele se apresentou em matemática na escala do PISA? Como que ele está, né, a escola está, em relação aos demais países que ele escolheu a comparação? E ela, então, ao obter o resultado, é um relatório extremamente bem detalhado, que diz exatamente o que o aluno sabe e o que ele não sabe. É muito bom. Um projeto piloto do PISA-S, como também é chamado, foi aplicado em 46 escolas brasileiras, a maioria pública, em 2017. Em São Paulo, 4 escolas superaram as notas de outros países envolvidos no projeto piloto. Eu acho que foi importante a experiência de 2017, e essa experiência daqui para frente é porque a gente tem escolas com boa qualidade. Então, a escola pode se comparar e ver aonde pode melhorar, e isso é muito importante. Cerca de 400 escolas do país, a maioria públicas, já estão na lista para participar da edição do PISA prevista para novembro deste ano. A partir de 2019, o PISA será oferecido por meio da plataforma da OCDE e todas as provas serão online. Instituições interessadas podem se inscrever no site pisaforschools.sesgranrio.org.br. Uma das diretrizes do Plano Nacional de Cultura do Governo Federal é garantir o acesso de pessoas com deficiência aos espaços culturais, seus acervos e atividades. A meta instituída é que até 2020, 100% das bibliotecas públicas, museus, cinemas, teatros e centros culturais atendam aos requisitos legais de acessibilidade. A ideia é eliminar as barreiras do acesso físico das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e também possibilitar experiências completas nesses espaços, o que alguns especialistas chamam de democracia cultural. Pensar a acessibilidade a partir das necessidades dos públicos nos ajuda a conseguir melhorar a comunicação, ou seja, fazer com que as pessoas que visitam os nossos museus consigam realmente interagir com o conteúdo, consigam aproveitar aquele conteúdo da mesma forma que todas as outras pessoas. É um aspecto muito maior essa questão, né, de acessibilidade. Então a gente tem que pensar não só a questão da acessibilidade física, mas a questão da acessibilidade atitudinal, que é o visitante se sentir acolhido dentro desse espaço e participante desse espaço. As questões de acessibilidade por questões financeiras, por questões de locomoção. Às vezes a gente tem uma instituição que ela está toda preparada para o atendimento desse público, mas essa pessoa não consegue chegar até essa instituição. O Instituto Moreira Salles convidou representantes de diversos estados para compartilhar suas experiências em políticas culturais e ações educativas inclusivas, que aconteceu no Fórum de Acessibilidade, na sede do IMS do Rio. É muito bom que a gente possa aprender com os outros museus e vice-versa. O Instituto, ele é aberto a qualquer um. Ele tem a porta aberta, ele não tem cobrança de ingresso, mas a gente sabe que isso não basta, que nós precisamos formar os nossos educadores, formar os nossos orientadores de público para que eles sejam receptivos, para que as pessoas se sintam aqui dentro confortáveis. Nós começamos em 2013 trabalhando a acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Em 2017, nós começamos um primeiro projeto voltado para pessoas com deficiência auditiva. E neste ano, 2019 e 2020, nós estamos desenvolvendo, dando início agora a um projeto para pessoas com transtornos do espectro autista.
Para deixar o museu ainda mais acessível, o Instituto Moreira Salles daqui do Rio criou a maquete tátil. E é com a ajuda de uma prancheta como essa aqui que o público pode ter noção de todos os aspectos arquitetônicos do prédio. A maquete tátil, ela tem materiais mais sólidos, mais rígidos, mais consistentes e que se assemelham de uma certa forma com as texturas dos materiais originais. Então, por exemplo, onde tem pedra na casa, nós tentamos imitar o material mais próximo da pedra. Onde tem madeira, nós tentamos imitar para que eles sintam também as texturas. O visitante pode acompanhar com audiodescrição, que vai descrevendo passo a passo o que ele pode acompanhar com os dedos e depois ele pode fazer o percurso pela casa e dessa maneira ele pode ter uma visita muito mais holística, muito mais completa e muito mais autônoma, que é o objetivo de qualquer visitante num museu. A acessibilidade para nós, né, para qualquer deficiente, para qualquer pessoa, né, ela é de suma importância, que você sente realmente dentro do espaço e aproveitando ao máximo, né, o que o espaço oferece, o cinema, o teatro, e sem depender às vezes de alguém, né, porque só para você se sentir inserido, assim, você sente, pô, cara, quero conhecer. É muito legal isso. Um festival de cinema feito somente por estudantes de escolas públicas. No Distrito Federal, eles participam de todo o processo de produção. Os 30 melhores filmes serão exibidos dentro do 52º Festival de Brasília. Vamos ver na reportagem de Rodrigo Gantois. Há 5 anos, alunos da rede pública do Distrito Federal têm a oportunidade de se aventurarem no mundo audiovisual, fazendo filmes de ficção ou que retratem a realidade deles. O Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal tem o objetivo de trazer o protagonismo dos estudantes através de um formato que traga satisfação e interatividade no processo de criação e produção. Os curtas podem ser filmados com câmeras digitais, filmadoras ou um simples celular. O audiovisual muda a realidade desses meninos. Vários depoimentos nós já tivemos de professores, mediadores, que falaram a respeito do audiovisual, como o audiovisual e como o festival mudou a vida do grupo de alunos que eles estavam trabalhando. Então isso, além de ser enriquecedor para o projeto, eu acho que é algo que fortalece a nossa educação, sabe? Fortalece efetivamente esse processo do ensino-aprendizagem. E como professora, eu compreendo que é dessa forma que a gente consegue transformar a realidade. É fazer com que os nossos alunos tenham esses espaços de protagonismo e sintam-se fortes, né? Sintam-se funcionais, sintam-se criativos, produtivos e efetivamente aprendendo. O vídeo tem que ter até 5 minutos e contar com a supervisão de um professor. No Riacho Fundo 1, a professora Lucielen foi a orientadora das turmas. E ela tem experiência no festival, vencendo no ano passado com outra escola na categoria Melhor Filme. A gente começou a trabalhar desde fevereiro, falando um pouco sobre a história do cinema, da história da fotografia, mostrando um processo de produção de filme, fazendo experimentos com eles com câmera de celular mesmo. A gente mostrei também vários exemplos de curta-metragem, diferentes gêneros. Essa turma do 8º ano decidiu explorar um tema infelizmente ainda muito vivo nas escolas, o bullying. E os atores principais foram a Beatriz e o Hélio. A história do filme conta sobre uma garota chamada Bia, que ela sofre bullying. Quando ela exatamente vê o papel, eu tomo o papel dela, eu rasgo e daí depois eu jogo várias bolinhas de papel e exatamente já começa com a guerrinha de papel de todo mundo. Serão escolhidas 15 produções de alunos dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, e outras 15 de alunos do ensino médio regular, educação profissional e educação de jovens e adultos. Essas terão a honra de serem exibidas na telona. É isso mesmo, os 30 curtas escolhidos pela comissão vão ser assistidos aqui, na tela do Cine Brasília, dentro da programação do 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que acontecerá entre os dias 13 e 22 de setembro. Além disso, ainda haverá premiação de 10 categorias: melhor ator, melhor atriz, melhor roteiro, melhor montagem, melhor direção, melhor fotografia, melhor desenho de som, melhor filme eleito pela comissão, melhor filme eleito pelo júri popular e a melhor abordagem de tema específico, com a temática A Escola que Temos, a Escola que Queremos.
A inscrição para o Festival de Curtas das Escolas Públicas do DF pode ser feita até o dia 19 de julho no site da Secretaria de Educação, se.df.gov.br/festcurtas. Lá também é possível encontrar o regulamento da competição. O que os jovens brasileiros pensam da ciência e tecnologia? Um estudo feito pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia, o INCT, juntamente com a Fiocruz, quis saber como os jovens buscam se informar sobre temas relacionados à saúde e tecnologia em tempos de fake news. Vamos ver. A pesquisa ouviu mais de 2.200 jovens com idades entre 15 e 24 anos, de norte a sul do Brasil. Revelou que a maioria deles, tanto mulheres quanto homens, tem sim interesse elevado por ciência e tecnologia. Esse tipo de estudo ele tem uma importância bem grande, a gente espera que tenha, é justamente dar subsídios para a gente entender melhor o que pensam os jovens, como fazem os jovens para ter acesso à ciência e tecnologia, como eles acreditam ou não nas fontes, etc., justamente para tentar estabelecer políticas e práticas que possam atender nesse sentido. Cabe a gente, e aí a mim, por exemplo, como divulgadora da ciência, fazer iniciativas legais, práticas que possam ser dirigidas para esses jovens que, sim, se interessam por temas de ciência e tecnologia. O tema empata em interesse com o tema religião, entre 67% dos entrevistados. Perde apenas para assuntos relacionados ao meio ambiente, medicina e saúde. Um dos resultados surpreendentes dessa pesquisa é que parte das opiniões que nós temos sobre a ciência, do interesse que temos, da imagem que temos sobre o que é um cientista, não vem só do nível de conhecimento que a gente tem. Mas vem de outros fatores que, por exemplo, têm a ver com nossa trajetória de vida, nosso posicionamento moral, nossos valores, nossas crenças. Então, a gente está descobrindo isso. 7 em cada 10 jovens mostraram entender que a atividade científica traz benefícios para a humanidade. E 60%, mesmo cientes de que os recursos públicos são limitados, defendem mais investimentos no setor. A confiança que o jovem diz ter nos cientistas como fonte de informação é altíssima. Então, o jovem, apesar de ter pouco acesso ao conhecimento, as perguntas que a gente faz de conhecimento mostram que, de fato, o conhecimento é muito baixo, mas isso não leva a posições contra a ciência. Então, esse acho que é um resultado bem importante. Uma visão positiva de apoio, de confiar na ciência, nas universidades, nos cientistas, e uma demanda por mais informação. Alguns resultados colocaram os pesquisadores em alerta. Faltam referências para os jovens conversarem sobre ciência e tecnologia. Apenas 6% visitaram algum museu ou centro de ciências nos últimos 12 meses. E em 26% dos casos, o motivo foi a falta desses espaços na região onde moram. Neste universo, rapazes e moças também revelaram insegurança em relação às informações que buscam ou recebem, principalmente via internet e redes sociais. 26% acreditam que vacinar crianças pode ser perigoso. 54% concordam que os cientistas exageram sobre os efeitos das mudanças climáticas. E 40% discordam da afirmação de que os seres humanos descendem de outros animais. Tem um percentual importante que relata que acha muito difícil, na verdade, entender se está recebendo uma notícia falsa ou não. E isso tem um impacto profundo, não apenas naqueles que querem ser cientistas no futuro, mas os cidadãos, né? Quer dizer, você precisa ter informações e informações em ciência e tecnologia também para tomar decisões. Por exemplo, se você vacina os seus filhos, se você tem determinadas ações no seu cotidiano para evitar as mudanças climáticas, para reduzir a quantidade de plástico, uma série de decisões do seu cotidiano que você precisa ter informações confiáveis para poder se basear e efetivamente mudar o tipo de comportamento, de atitude que você tem. Com esse trabalho, os pesquisadores esperam contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas que colaborem para mudar a ideia de 49% dos entrevistados, que afirmaram ser muito difícil alcançar a profissão de cientista. Eu acho que os jovens estão dando um recado para a gente, né? Uma lição para a gente. Eles estão dizendo, a ciência é importante e temos que investir nela. A ciência é importante, nós queremos saber mais. E eles dizem também, a profissão de cientista é muito atrativa, ou seja, eles dizem que gostariam de ser cientista, mas eles dizem que é difícil demais de alcançar. Então, nós estamos dando uma mensagem para
os educadores, os comunicadores e os políticos bastante importante para o futuro. E assim, a gente encerra a edição de hoje da Rede Escola. Para ver ou rever a nossa revista, acesse o nosso site, tvescola.org.br. Na TV tem Rede Escola toda sexta-feira às 19 horas, aos sábados às 16 horas, aos domingos ao meio-dia e às segundas-feiras ao 12:30. Quem vive no Rio, Niterói e Grande Rio, a Rede Escola é exibida toda terça-feira às 20 horas na Multirio, canal 26 da NET. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau, gente.